Olá, sejam todos muito bem-vindos ao New Deal, um podcast, um programa da BMC News focado em novos mercados e investimentos alternativos ou novos investimentos e mercados alternativos. Eu gosto de trazer este jogo de palavras, mas justamente o nosso intuito por aqui é lhe provocar, você investidor, gestor, assessor de investimentos, você que está passando pela programação da BMC News e, claro, trazer novas ideias. Essas novas ideias podem provocar talvez um novo investimento por sua parte, a diversificação de carteira ou até uma nova empreitada empreendedora. A gente está sempre por aqui para trazer novidades a você, investidor. Hoje vamos falar sobre um tema bastante interessante, muito específico e talvez novo no teu vocabulário. Chega um pouquinho aqui mais próximo da gente para a gente falar sobre copy trade. Como é que funciona essa modalidade de investimentos? Quais os riscos atrelados a ela? A que tipo de investidor essa modalidade é destinada? E para me ajudar a responder essas perguntas, eu estou aqui com o Zé Ricardo, mais conhecido no mercado como Zé Rico, cofundador da Zenith. Seja bem-vindo à nossa programação. Muito obrigado pela participação. Obrigado eu aí pelo convite, Gabriel. E é um assunto que muito interessante. Na verdade, ele é praticamente a minha vida está hoje em cima do COP, né? A gente fez uma aposta de que o COP ia ser daqui para frente o principal tipo de investimento quando se trata de curtíssimo prazo. E eu acho que a gente, conforme a gente for explicando aqui, eu acredito ainda nisso e acho que a gente está certo. Perfeito. Primeiro eu vou começar com um tema, depois eu vou para o personagem de hoje, que é o Zé Rico no mercado financeiro. Depois a gente entende um pouco mais sobre como você chegou até aqui, como desenvolveu essa estratégia que hoje é aplicado para o COP de vocês. Mas primeiro eu queria tirar a dúvida já de quem se interessou neste começo de programa sobre copy trade, talvez não tenha escutado sobre, talvez tenha já ouvido falar algum colega ou escutou na nossa grade de programação alguém falando sobre copy trade. Efetivamente, de forma bem simples, o que é este tipo de trade, este copy trade, e como que ele se desenvolveu neste mercado ao longo dos anos? É uma modalidade nova, já existe há muito tempo, vocês que estão entrando agora nesta nova modalidade, como é que funciona a relação do mercado com o copy trade e o que efetivamente é este copy trade que na cabeça de quem está nos escutando, está escutando copy, a trade, então como é que funciona essa relação? Bom, vamos lá, né? Primeiro, existe quando fala de trade, né? Já começa um certo preconceito aí, mas vamos detalhar copy trade. Copy trade nada mais é do que uma ferramenta, né, um software que replica operações de analistas, né, profissionais no mercado, principalmente de curtíssimo prazo, e aí ele replica as minhas operações na conta do cliente. Então, vamos lá, se eu compro 4, o cliente compra 4 contratos. Se eu vendo 5, o cliente vende 5. Então, onde eu compro, ele compra, e onde eu vendo, ele vende. O que eu faço de lucro, ele faz. O que eu faço de prejuízo, né, que eu acabo tomando de prejuízo, ele toma também. Tudo isso, então, é replicado na conta dele. Então, a minha performance é replicada na conta do cliente, né, de maneira bem simples. Bem simples. Copy trading. Cara, na verdade, o Brasil, mais uma vez, né, tá atrasado. Por quê? Lá fora só se fala em copy trade. Você pega na Ásia, cara, eles não analisam mais uma sala ao vivo, eles não analisam mais uma recomendação. Eles olham de um analista de curtíssimo prazo, eles olham o COP. O que é o COP? É isso, tá? Quantas estratégias existem, como que está a estratégia. Então, é uma maneira de analisar mais objetiva. Então, nós estamos saindo hoje de uma análise subjetiva, em que você vai confiar no que eu estou falando, você vai seguir a minha sala, onde eu recomendo as operações, né? Mas todo o poder de decisão está na sua mão, para passarmos por uma análise mais objetiva. Você vai analisar o que eu performo, o como eu performo, quais estratégias nós possuímos. E lá você tem só uma das empresas lá tinha mais de 1.600 estratégias, né? Então é um portfólio gigantesco aí. E agora está vindo para o Brasil, e quem está sendo pioneira nisso, né, a Nelogica, e do grupo, né, da Nelogica, que tem o Profit Pro, que é uma ferramenta muito conhecida no mercado de quem opera, né, principalmente curto e curtíssimo prazo. E ali tem essa ferramenta do copy dentro do Profit, né, desse software, que você basicamente faz isso, você copia as estratégias, e lá tem também um portfólio de várias estratégias, assim como a nossa está lá.
Entendi, perfeito. Então, acho que de forma bem simples a gente iniciou quem estava um pouquinho perdido neste começo de programa. É uma ferramenta muito interessante, ela soluciona algumas dores daqueles analistas de curtíssimo prazo, afinal, às vezes, na demora de você produzir um relatório, de você enviar este relatório para a tua comunidade, talvez ali fazendo uma sala ao vivo fica um pouco mais rápido, mais dinâmico, mas quem está te acompanhando às vezes não consegue replicar as operações em tempo real. Então é muito difícil, é uma tarefa bastante árdua encontrar este equilíbrio entre o que você está montando de estratégia e o que quem está te seguindo, quem está te acompanhando está conseguindo montar e está conseguindo aproveitar daquelas boas oportunidades que você está enxergando na tela. Então é uma ferramenta muito interessante, muito bacana. A gente vai falar mais sobre ela ao longo da conversa, mas antes de entrar efetivamente no Copy Trade, aí sim eu queria conversar um pouco mais sobre você, sobre como você entrou no mercado financeiro, qual que é a sua trajetória para chegar até aqui, para apresentar esse produto, para trazer essa modalidade de investimento para quem está nos assistindo, que eu tenho muita certeza que todo mundo está curioso, tanto com a estratégia, mas principalmente com você, Zé Rico. Bom, vamos lá, tomei água bem na hora que eu ia falar. Não, mas fica à vontade, pode tomar água, a gente demora um pouco para falar, o podcast é bom porque ele tem essa liberdade. Não, tranquilo. Bom, vamos lá, quem que é o Zé Rico, né, da onde comecei? Cara, o pessoal vai surpreender. Na verdade, eu era concursado, tipo, imagine, então eu não tinha, a minha cabeça era um pouco aversa ao risco. Mas vamos lá. Como que eu conheci o mercado? Primeira coisa, foi com meu irmão, né? Meu irmão, ele era representante comercial, muito bem, né? Sucedido, aliás. Só que, como todo mundo, estava cansado ali, estava aquela coisa, ele queria mudar um pouco e tal, e começou a fazer operações no mercado. E como o trade, né, na época, estava começando a explodir, muita gente falar, tinha muita gente fazendo propagandas, né, sobre isso e tudo mais, ele acabou chegando nesse tipo de investimento, vamos falar assim, tem muita gente que não gosta de falar que é investimento, mas nesse tipo de operação no mercado financeiro. E aí, a gente tava numa casa, que a gente tem uma casa lá de veraneio e tal, e eu fui ver ele operando, falei, nossa, olhei todos aqueles números, né, na tela e tal. Eu falei, cara, o que é isso? Não entendi direito. Ele me explicou, falou, isso aqui é o mercado financeiro, isso aqui é mini índice, mini dólar e tal. Foi explicando. E aí cara, deixa eu tentar entender, né? Aí comecei a estudar um pouco mais, comecei a analisar esse tipo de operação. E a gente fala que tem um bichinho do mercado, né? O bichinho do mercado te pica e acabou. Você acaba cada vez mais curioso sobre o tema. Exato. Mas na época eu era procurador, não tinha nada a ver eu era da área do direito, não tinha nada a ver com o mercado financeiro, mas comecei a me aventurar nesse sentido. E ali por volta de 2005, 2006 que eu conheci e comecei a me aventurar. E aí vamos conhecendo e tudo mais. E chegou um momento que eu não estava mais gostando, né, da vida de concursado, era muito boa, uma estabilidade incrível, enfim, né? Mas você vai fazer aquilo o resto da vida, então você tem que pensar muito bem, né, no que você busca, porque é muito difícil passar e quando você passa vai ser aquilo pro resto da vida, né? E aí chegou um momento que toda a trajetória do trader, né, você perde consistentemente, né, perdedor, aí você vai desistir e tudo mais. Só que a minha cabeça é igual de concurso. Enquanto eu não passar, eu não paro. E aí eu passei de perdedor para empatar, de empatar para ganhar. E aí nesse ganhar, a corretora, né, do Grupo XP, a Rico, veio e falou, você não quer trabalhar com a gente? Trabalhar como analista, né, e fazer o que você está fazendo na conta aqui para ensinar para os clientes. Por quê? Porque é verdade, tá? Saiu um estudo da FGV e 98% dos traders são perdedores. É uma verdade. Aí você fala, então é um mercado de enganação. Não, 2% que vence muito, tá? É aí que tá. E cada vez mais nós estamos avançando, e eu vou falar por que eu aposto na COP. Cada vez mais estamos avançando no sentido de ganhar o percentual de quem está ganhando no mercado, né? E diminuir aquele que está perdendo. Então de 98, eu acredito aí que a gente já tenha passado aí para 92, tá? E com a COP isso tende a vir muito mais rápido. Bom, enfim. E aí, fui trabalhar com a corretora, né? Tive essa decisão, falei, vou largar o concurso. E acabei vindo trabalhar como analista. Então, saí de trader
para analista. Só que assim, eu era trader, né? Não sei, analista ele tem que preparar a operação, ele tem tudo. E eu, basicamente, vou fazer exatamente o que eu fazia na minha conta, vocês acompanham aí. É assim, tá? Perfeito. E a escola que eu iniciei isso até hoje, né? É a leitura de fluxo, ou tape reading, para quem não conhece ou não teve, né, nunca contato com essa técnica. Basicamente, a gente analisa os grandes players do mercado e acaba seguindo as estratégias dos grandes players. Se o Ágora Bradesco, né, que é a Bradesco agora é Ágora, Ideal, enfim, JP, UBS estão comprando, e aquele preço é um preço para a gente que vai tender a deslocar, né, para cima, né, que seria uma compra, a gente compra junto. Então todo o nosso poder de decisão está em cima do que os grandes fazem, tá? A gente Perfeito. Ignora aquelas corretoras de pessoas físicas ou que não deslocam preço e acaba seguindo aqueles que deslocam preço. Basicamente a gente faz isso, né? A gente Entendi. É como uma rêmora atrás do tubarão ali. Então, onde ele vai, a gente vai, não quer saber para onde, entendeu? Perfeito, tá grudado ali e busca a melhor oportunidade para, junto com o tubarão, achar alguma coisa ali para ti, né? Exatamente. Então, cara, o que ele comer ali, vai sobrar alguma coisa, entendeu? Entendi. E para mim já é o suficiente, para nós já é o suficiente. Então, basicamente é isso. E aí eu vim trabalhar faz 4 anos, se eu não me engano, né? Agora com a corretora. E é isso. E aí, depois de um tempo, eu comecei como todo mundo, né? Como sala ao vivo, aquela coisa. A gente se tornou uma das maiores salas de day trade, graças a Deus, né? O pessoal estranhou muito, porque geralmente sala de day trade é análise gráfica, né? Uhum. E a gente começou com análise de fluxo, a galera já tinha outras salas, né? Mas, enfim, a gente pegou de maneira mais intensa aí, esse tipo de técnica. E aí, o que aconteceu? Eu sentia isso. Eu falava, cara, eu passava a operação, como comentou aqui, Gabriel. Pô, é difícil, você passa a operação, até o cara fala, será que é mesmo? Vou entrar, a operação já andava. Então, para mim, eu senti uma dificuldade muito grande, sabe, nisso. E aí, depois de um tempo, eu falei, cara, eu acho que tem que ser a copy, porque no copy, ou você confia e tá junto, e onde eu entrar, você vai entrar, ou simplesmente você não confia na estratégia e realmente vai tentar outras coisas, né? Perfeito. Mas, enfim, o Zé Rico é isso. E por que Zé Rico, né? Porque todo mundo pergunta. Fizeram uma enquete. Qual que é o nome do Zé Rico? Ninguém acertou. Mas, na verdade, Zé Rico, porque a vida inteira, né? Meu nome correto é Ricardo ou Zé Leonardo. Mas sempre foi Zé Ricardo. Não sei por quê. Sempre invertiu. O pessoal invertia, né? E aí eu acabei, de uma época, eu falei Ricardo. Aí uma hora eu falei, cara, é Zé Ricardo. Deixa quieto. Entendi. E aí, o que acontece? Então, a vida inteira me chamaram de Zé, né? Vida inteira. Ou de Ricardo, né? Rico ou Ricardo. E aí, quando foi entrar na Rico, né, corretora, eles falaram, cara, como que você vai se chamar? Eu falei, porra, já tem um primo rico, então vira Zé Rico. Bota o Zé Rico aí mesmo, então. Maravilha. Não, uma trajetória muito interessante, passando ali pelo lado do trader, de quem estava operando por conta própria, indo para a corretora, agora trabalhando com copy, super interessante. E eu queria justamente entender um pouco mais sobre essas dores. O copy, por exemplo, ele copia integralmente as suas operações, ele copia as operações que estão dentro daquela estratégia. Como é que é desenhada uma estratégia de copy trading para quem está, por exemplo, ingressando junto contigo ou com outras estratégias que estão lá disponíveis no Profit? Como é que funciona essa montagem de estratégia? Vocês têm um cronograma, talvez uma lista de regras a serem seguidas para aquela estratégia? Como é que funciona para passar para quem está talvez ingressando junto contigo nessa jornada, quais serão todos os riscos e todas as oportunidades que você busca talvez conquistar com esse tipo de operação? Ou seja, ela vai copiar o que você faz no teu computador ou o que você faz para o copy que está ali disponível para quem está no Profit? Perfeito. Bom, a primeira coisa que a gente tem que distinguir são operações automatizadas e o copy. Perfeito. Tá? Todas são replicáveis na conta do cliente. Todas seguem essa lógica de o que operar aqui opera na conta do cliente. Beleza. Entendi. Aí já vamos entrar dentro de estratégias. Dentro de estratégia tem aqueles operadores que preferem estratégias automatizadas e tem aqueles que preferem o copy. E qual a diferença entre as duas? Estratégias automatizadas nada mais é do que o analista, ele contrata um programador, ou ele mesmo é o programador, e ele vai programar uma estratégia objetiva no mercado e que independe da decisão dele. O mercado, tendo aquelas características que ele setou, né, que ele colocou na estratégia,
a operação vai abrir, o risco dele vai estar lá e o stop, a gente chama de stop loss, né? Até onde ele pode perder naquela operação vai estar lá, tudo certinho. Perfeito. Então é um robô, ele faz um robô, ele coda um robô, né? Codar, tem o MetaTrader, que ele pode fazer o código em C++, né? A linguagem, né, de código é o C++, e tem outras linguagens que ele pode fazer em outros programas. Mas basicamente ele vai programar um robô. Tá? Então eu vou dar um exemplo aqui. Pô, eu vou comprar o que a gente chama de linha d'água. Linha d'água nada mais é o fechamento do dia anterior do mercado. Então se o mercado ficar para cima desse fechamento, que a gente chama de candle, que é aquela velhinha, né? Aquela barrinha colorida que fica no gráfico. Colorida, né? Então, basicamente, é o que o preço fez em 5 minutos. Onde ele fechou em 5 minutos, se ele fechar acima do fechamento anterior, do dia anterior, eu vou comprar, meu stop vai ficar no último preço que ele trabalhou e meu gain, o que eu aceito ganhar, vai ser essa projeção e o meu stop vai ser pronto. Ele programa isso. Assim que o mercado fizer essa característica, independente de qualquer pessoa, o robô vai lá e vai fazer a entrada. Tá? Entendi. Pronto. Perfeito. O copy já não. O copy já é como nós fazemos. É o operador com o mouse ali e a gente tomando as decisões. E o que eu clico aqui vai para a conta do cliente. Qual é a diferença? No robô, você tem um nível 100% de objetividade. Tá? No copy você tem a expertise do analista, que é tempo de tela, você tem essas características que vão influenciar. Tá? Então, tem hora que eu vou seguir a minha estratégia que eu tenho de leitura de fluxo. Mas se acontecer determinadas situações que o mercado me mostra, por exemplo, a taxa de juros, né? o DI faca 27, que é o DI 1 faca 27, né? Que é o DI que termina em janeiro de vencimento de 27. Se ele começar a cair, por exemplo, cara, eu falo, era compra, mas como o DI está caindo, eu vou segurar um pouco a mão aqui. Ou eu vou entrar com um contrato menor. Já percebe que houve uma subjetividade em relação ao outro, né? A outra estratégia. Então, basicamente é isso. Qual é melhor, qual é pior? Não existe. Né? A verdade é essa. O robô vai ter as suas características boas. Por exemplo, ele não tem sentimento, então, e no mercado muitas vezes a gente não pode ter sentimento, ele vai fazer a operação baseado naquilo e acabou, tá? No nosso tem a parte boa, que é você ter essa flexibilidade, então acredito que você consiga trabalhar mais o mercado. Parte ruim é que muitas vezes era para você vender e você falou nesse caso, o DI tá caindo, vou segurar, e o mercado vai para cima, entende? Então, fica ali. O que é melhor, o que é pior, você vai olhar pela performance da estratégia e ver aquilo que mais lhe agrada. Essa é a verdade. Não, certíssimo. E eu acho que é interessante a gente colocar também este tipo de estratégia. Você tem o operador, por exemplo, agora focando bastante em copy, que é o nosso tema de hoje. Tá. Você tem o operador ali executando aquela estratégia. E como eu perguntei anteriormente também, há uma lista de regras para cada estratégia? Por exemplo, se mencionava, uma casa ou um analista, ele tem 3 estratégias, 4 estratégias. Você mencionava que algumas nos Estados Unidos tem mais de 1000 estratégias disponíveis, 100 estratégias disponíveis. Então, cada uma tem um jeito, cada uma tem um perfil de investidor. Como é que funciona essa distinção? Não é apenas, por exemplo, o copy do Zé Rico. Tem algumas estratégias dentro do copy do Zé Rico. O copy de outro operador que está ali disponível no Profit. Podem ter outras estratégias do mesmo operador. Então funciona assim, é uma cara, é uma regra, é uma lista de talvez objetivos daquela estratégia diferente para cada uma delas? Sim. Passando, né, agora para esse lado, como comentou, primeiro das características de cada estratégia. Então tem no Profit, quando você entra, tem lá uma aba Copy Invest. A hora que você clicar nessa aba, vai em estratégias disponíveis. Clicou em estratégias disponíveis, vai abrir esse leque de estratégias que são várias. Vamos colocar empresas ou analistas ali que cada um distribui a sua estratégia do que ele acredita que faz dinheiro no mercado. Tá? Então eu vou falar da nossa. Assim. Então o que acontece? Quando você clica na nossa, que é a Zenith Royale, tá? Quando você clica lá, você vai ter hoje 3 estratégias, tá? 2 abertas e uma para abrir, que é a terceira. Beleza. Quando você clica na estratégia, vai estar todas as características dessa estratégia. Primeiro, no que ela se baseia, tá? Entendi. Minha leitura de fluxo, mas o outro pode falar, me baseio em distorção, né? Toda vez que o mercado distorce 2%, nós vamos fazer uma entrada buscando um alvo de tanto. Então ali tem a explicação do que se baseia aquela característica, aquela estratégia. Legal. Segundo ponto, qual o capital mínimo que você
precisa colocar naquela estratégia, porque mercado nós estamos falando de renda variável, né? Então nós precisamos, muitas vezes você perde para ganhar, e muitas vezes você ganha e depois perde. Então a gente tem uma volatilidade em cima disso. Você precisa de um capital ali para você poder trabalhar. Então ele fala o capital mínimo que você tem que ter em cada estratégia. Ponto. Outra coisa, quantos contratos no máximo você vai entrar naquela estratégia? Então, nessa estratégia que eu posso entrar no máximo, ficar exposto, né, a no máximo 15 contratos. Porque ali o investidor já sabe, 15 contratos, o stop deles geralmente é de tanto, então o máximo que eu posso tomar por stop é X, né? Entendi. Ele já faz o cálculo. Consegue já fazer o cálculo, falar, quanto que eu poderia perder numa operação com 15 contratos, que é o limite que eles vão operar com a minha conta aqui, com o meu copy. É isso. Entendi. Na estratégia já tem o segundo ponto que a gente deixa claro. Qual que é o stop do dia? Tá? Qual que é o limite de perda do dia? Então, meu limite de perda é, sei lá, o nosso lá a gente coloca o capital máximo de 5 mil e o limite de perda é de 750 dia. Entendi. Tá? Então já tem essa exposição lá. E quanto a gente busca no dia também. E aí tem depois o que é o fato. Uma coisa é o que a gente fala, outra coisa é o que é aplicado, tá? E aí tem lá a média de quando a gente ganha, qual é o valor, qual foi o maior valor que a gente ganhou, e a média de quando a gente perde, qual o maior valor que a gente perdeu. Então, você calcula lá. Eles falam que o stop deles é 750 dias, mas se você olhar de repente lá um stop de 2.000, não tá casando. Já não tá casando com a estratégia, né? Me prometeu que eu ia parar de operar com 750, perdi 2.000. Isso pode acontecer ocasionalmente. Às vezes o analista viu uma grande oportunidade, quer passar pro copy, mas isso é talvez visto como uma distorção do mercado. Você tem um stop que está muito distante da média de perda, da perda máxima que já foi enxergada para uma operação, é isso? É isso. Aí eu falo pro pessoal ficar esperto com isso. Porque, por exemplo, se eu falo lá, olha, meu stop era de 750, você olha um stop de, sei lá, 1.500, cara, tem que ter acontecido algo muito grande no mercado, um payroll, por exemplo, não tinha liquidez para você estopar, né? E aí acabou estopando para baixo, vamos falar assim. Pode ser, o cara tem que dar uma explicação. Mas por quê? Porque ele tem que seguir o que ele falou ali. Tá? Se ele não está seguindo, significa que talvez não seja um analista em copy, porque é ele que clica, tão disciplinado. Entendi. Entende? Então ali já é um fator negativo para o estrategista. Entende? Aquilo já pega um pouco mal. Entendi. E se eu fosse contratar aquele copy, eu já contrataria com uma certa restrição. Porém, o próprio cliente, ele vai setar, ele vai colocar nas configurações de quando ele contrata a estratégia, ele vai ter que fazer as configurações dele. E lá ele já coloca na conta dele. Então, 750 é o máximo que eu posso perder aqui. Aí mesmo que eu, estrategista, venha perder 10.000, para o cliente já parou em 750. Entendi. Então, essa é um controle, né, que é feito. A linha de segurança ali a mais que é disponibilizada. Né? Mas isso me mostra que o analista não é tão confiável, vamos dizer assim, entende? Aquilo já me traz um pé atrás. Aí depois, o que mais que vem na estratégia? Então a gente falou sobre capital, sobre o loss diário, o gain, e aí vem essas métricas que é da própria operação em si. Tipo, quanto você ganhou, quanto você perdeu, e qual a média de ganho e perda que seria a relação risco-retorno ou payoff. Que aí ele tem que ser, na minha opinião, ali acima de 1, tá excelente. Tá? Perfeito. Então você tem essas métricas e aí você vê toda a performance de cada estratégia, de todos os estrategistas que tem na plataforma. Então você vai começar a rodar lá, deixa eu ver essa daqui, como que ganha, quando ganha, como que opera, né? Quanto opera, quantas operações faz por dia, porque quanto mais operação, mais spread, mais taxa, também podemos falar sobre isso. Então, e aí você vai enquadrar naquilo que faz mais sentido na sua cabeça. Óbvio que como você escolhe um fundo, você não vai escolher um fundo que só performa mal. Você vai olhar a performance do fundo, você vai falar, né, você tem que confiar muito que o fundo vai mudar aquilo. Mesmo que assim, rentabilidade passada não seja promessa de rentabilidade futura. A gente entende que o que aconteceu no passado pode não se repetir daqui para frente, mas o histórico de performance é sim um elemento importante a ser analisado. Ora, eu conheço aquele fundo, eu conheço aquele gestor, ou eu conheço esse analista, sei que ele toma decisões ali pelo que eu já acompanhei do histórico dele, bem embasadas, eu gosto do tipo de análise. Você já tem também um elemento extra nessa tomada de decisão, que é justamente o histórico
histórico da operação. Tem algumas operações rodando há 3, 4, 6 meses. Como a gente mencionava, o Brasil está um pouco atrasado, está chegando agora esse tipo de modalidade por aqui. Acho super interessante, a gente tem aqui algumas perguntas a serem respondidas para quem está nos acompanhando em casa. E acho que a primeira delas é o seguinte, isso é para mim? Esse tipo de estratégia para o meu perfil de investidor, como vocês enxergam talvez a persona média de quem busca por uma operação de copy? É o pessoal que já pratica o day trade, já é trader, já tem a estratégia própria e está buscando por uma diversificação, quer talvez expor o patrimônio à tua estratégia, a estratégia de outros analistas que estão disponíveis. É para quem, por exemplo, não tem essa expertise do day trade, mas quer talvez buscar uma rentabilidade, um risco maior para a carteira. É para o investidor que às vezes está posicionado em renda variável, mas não tem tanta facilidade assim de entender o ecossistema. Como é que vocês enxergam hoje a persona que busca pelo copy trade para suas operações ou para as operações que vocês já acompanham? Legal, é o que eu falo, né? Operações de curtíssimo prazo, que seria o day trade, né? Perfeito. Que são operações que você abre e fecha no mesmo dia, nada mais do que isso. Ela é a mais democrática que existe e não deveria ser. Porque Entendi. cara, um antagonismo aqui que é engraçado. Porque ela é a mais democrática e a mais complicada. É a última que o investidor deveria conhecer. Mas vamos lá, vamos entrar por que eu estou falando isso. Por que ela é democrática e por que o copy está inserido nisso? Ele é democrático para qualquer tipo de cliente. Porque tem cliente dentro do nosso copy, por exemplo, que é médico, e ele já tem outros investimentos, só que ele gosta muito de operações de curtíssimo prazo, tem uma rentabilidade, ele vê a rentabilidade dentro dessas operações, só que, cara, ele tem uma vida completamente, né, atarefada, então ele não tem tempo para ficar ali primeiro, aprender, porque é extremamente difícil, mas ele quer aproveitar. Tá? Tem outro também que é um colega, né, um procurador e tal. Então são pessoas que têm, independente da profissão que você tem, mas você não tem tempo nem disponibilidade para entrar nesse tipo de operação e você quer aproveitar a rentabilidade desse tipo de investimento, vamos colocar assim, tá? Dessas operações de mercado financeiro. Então, primeiro ponto, essas pessoas que eu vejo que mais tem ali no copy. Segundo, o trader que muitas vezes ele não adquiriu a consistência ainda, tá? Ele entra também, porque ele fala, eu não consigo operar, então eu prefiro colocar o dinheiro aqui, que eles têm mais prática de operar, já via rentabilidade, como você falou, apesar de retornos passados, né? Não significa promessa de retornos futuros, mas ele olha e fala, eu gosto desse tipo de operação, e ele entra até que ele aprenda. Outra coisa também, no copy, você vê todas as operações. Então, eu estou operando, você coloca lá a ferramenta para você vê onde eu entro com o contrato, onde eu saio, onde eu posiciono, você vê tudo que eu estou fazendo no copy. Então, o que acontece? Serve como também aprendizado para que essas pessoas que não tiveram ainda consistência. Ele entra lá e fala, cara, eu vou ver esses caras operando, e se eu achar que eu devo fazer alguma operação ou outra, ele vai fazer na outra ferramenta dele. E boa. O trader pode continuar aplicando a estratégia dele, praticando no dia a dia, buscando ali aquela rentabilidade com a própria estratégia, mas deixa parte do patrimônio e fala, cara, esse cara já tem muito tempo de mercado, eu conheço a estratégia dele, tem um track record, um histórico bacana. Então são palavras difíceis para falar a mesma coisa. Tem um histórico bacana, então ele deixa ali parte do recurso, vai aprendendo, porque você vai enxergando ali as operações em tempo real, mas também vai praticando no dia a dia, tem essa disponibilidade também. Tem. E tem o trader que é consistente, ele já ganha dinheiro, só que ele ganha dinheiro com outra estratégia. Então ele fala, eu ganho dinheiro operando análise gráfica, por exemplo. Ele fala, esses caras aqui operam leitura de fluxo. Cara, eu não vou parar o que eu estou fazendo, que já está dando certo, para aprender leitura de fluxo, para me dividir. Então o que ele faz? Ele vai lá e entra no copy para tentar aproveitar e diversificar as estratégias dele. E tem também os investidores, né, tanto de longo e de médio prazo, que também querem aproveitar essa rentabilidade do curtíssimo prazo, só que ele, cara, não vou parar para estudar isso aqui, porque eu sei que eu vou perder dinheiro, por exemplo, mas eu quero aproveitar. E aí ele entra no copy
porque é como se fosse um fundo, tá? Você Entendi. entra lá, você vê a rentabilidade, você vê tudo, tá? Tudo é público e auditável, então, sim, ele tem total transparência, ele tá vendo cada coisa que está sendo feita. Inclusive, se ele achar, tipo, eu fiz uma operação, ele achou que não deve ser feita essa operação, ele zera a operação na conta dele. Ele fala, essa operação eu não gostei, ele vai lá e zera. Só que cada alteração que você faz, você também altera, obviamente, a rentabilidade, né? Entendi. Tanto para bem quanto para Então mal. você tem essa liberdade também de falar, cara, isso aqui tá fora do meu escopo, acho que esse risco aqui tá muito alto, eu não concordo com isso. Vai lá e stop, você consegue fazer isso manualmente também. Você não fica totalmente à mercê do COP. Ele entra e sai das operações, mas também há disponibilidade de o investidor fazer pequenos ajustes, mesmo que não recomendável por conta de, claro, a estratégia está toda aplicada nos pontos de entrada e de saída que vocês enxergam como oportunidades. Exatamente. A gente fala dessa oportunidade dele poder mexer, é a última que você deve fazer, porque você está contratando. Eu contrato um fundo, ficar mexendo lá no que o gestor está fazendo. Contrata um diretor de marketing para quando chega a arte aqui e fala, não, pinta isso aqui de vermelho, aquilo ali eu quero em outro lugar. Fala, cara, cada um no seu lugar. Né? É isso. Então, assim, não é recomendável, mas a gente gosta de passar isso porque, como é uma ferramenta nova, as pessoas têm um pouco de medo. Ah, mas aí o cara tá... Não, se você... Cara, todo momento você pode encerrar as operações ou deixar... Você fala, não gostei, os caras estão numa semana ruim, você pausa a operação. Só que isso, cara, a gente não recomenda fazer de jeito nenhum. Deixa lá, porque depois, se puder mostrar a rentabilidade, né? Mostrar como que aconteceu. Perfeito, claro. Para mostrar que mesmo nessa rentabilidade teve gente que perdeu dinheiro, tá? E teve gente que tá muito bem. E como? Você pega o Jim Simons, né? Que é tão conhecido, e você tem gente que perdeu dinheiro com o Jim Simons porque entra no topo, não aguenta o drawdown da estratégia. Né? O fundo verde, teve gente que perdeu dinheiro com o fundo verde. Você fala, como? Mas o cara entrou, teve um drawdown, ele não aguentou aquele drawdown e arrancou o dinheiro, ou seja, comprou topo e vendeu fundo. Então, a gente sabe que isso pode acontecer em qualquer tipo de estratégia, no COP não é diferente, tá? Perfeito. Não, certíssimo. Você falou um pouco sobre rentabilidade. Quer falar um pouco sobre o histórico da operação de vocês? Quanto tempo vocês estão com o COP disponível no mercado? Se não me engano, vocês estão com 2 estratégias, você mencionava, 2 estratégias, 3 disponíveis, mais uma ainda para... 2 disponíveis e uma para sair. Perfeito, uma para sair e 2 disponíveis. Quanto tempo vocês já estão fazendo esse tipo de operação, estão com o COP funcionando lá para o pessoal da Analógica? Cara, está indo para o 6º mês, né? Entendi. Porque 6 meses, mas é muito recente essa tecnologia hoje no mercado. Perfeito. Né? Então, basicamente, quando surgiu, a gente estava lá. Foi mais ou menos assim. Então, 6 meses que a gente está na estratégia, dentro de 5 meses a gente atingiu 27 mil com capital recomendado de 5 mil. Então foram aí 530% de rentabilidade, que aí é o que vai acender, né, e aos olhos das pessoas que falam, caramba, eu quero isso também. Por que as pessoas que já estão com investimento, né, elas querem fazer isso? Fala, cara, mas não é arriscado, tem todo o preconceito que só perde day trade, né, que é cemitério de malandro e tudo mais. Mas a hora que olhar a rentabilidade do COP, você vai falar, cara, eu quero isso. Né? A gente quintuplicou o patrimônio. Só que, veja bem, é porque operações de curtíssimo prazo, ela tem essa possibilidade. Você sabendo fazer, você está extremamente alavancado. A todo momento você está alavancado em operações de curtíssimo prazo, como mini índice, mini dólar. Tudo que ela está alavancado, perde muito e ganha muito. Então, sabendo fazer, cara, é uma rentabilidade muito alta, né? Perto de qualquer tipo de produto de investimento. Fala um produto aí de investimento que te dá 500%, por exemplo, de rentabilidade em 5 meses. Entende? Então, é bem agressivo. Só que ninguém entende é que é agressivo para cima e para baixo. Então, a gente sempre deixa claro isso. Cara, o risco aqui, ele é alto a todo momento. Por isso que a rentabilidade é alta. Mas, por exemplo, se você pegar, entrou no topo da nossa estratégia, muitas vezes você tem um drawdown em uma semana, você tem um drawdown de 50% do seu patrimônio. Você tá tudo bem para você isso? Então, para quem eu falo que é o COP? Aquelas pessoas com perfil extremamente agressivo e que quer aproveitar essa rentabilidade. Tá? Por quê? É aquele dinheiro que você vai colocar e você não precisa dele. Tá? Você fala, cara, vou colocar esse dinheiro aqui, eu não preciso desse dinheiro. Se perder, tá tudo bem. E se dobrar, maravilha. Então, quem fez isso, por exemplo, em janeiro, dobrou o dinheiro em fevereiro. Dobrou, literalmente. A gente fez a média de 106% a gente fez em cada mês. No que dobrou, o que a gente falou? Dobrou o seu dinheiro, o que você faz imediatamente? Tira o dinheiro que você colocou
que é o período de payback, né? Você tira o dinheiro que você colocou e deixa o dinheiro que a gente rentabilizou só no risco, né? E agora daqui para frente é só lucro. Você não vai ter. Então é sempre o que a gente tenta buscar, é sempre isso. Ó, assim que se a gente dobrar o seu patrimônio, imediatamente você arranca esse patrimônio e deixa só o dinheiro do risco aqui. Aí é maravilhoso para o investidor. Ele tem a gente trabalhando lá para ele e basicamente com alta rentabilidade, possibilidade de alta rentabilidade, já sem risco nenhum. E com recurso que não existia anteriormente, né? Que foi resultado da estratégia. Eu mandei, acho que para vocês. Perfeito. Tem como colocar? Aqui na tela não, mas eu dou um jeito. Tá. Eu dou um jeito. A mágica da edição, ela acontece aqui nos bastidores da BMC News. A gente coloca uma encarte, uma imagem com a lucratividade dessa operação de vocês nos últimos 6 meses, que é o período que está funcionando. E a gente justamente tira algumas dúvidas sobre essa rentabilidade, sobre esse tipo de estratégia. O que está dando esse tipo de retorno para vocês? É mini dólar, é mini índice? Como vocês operam esse tipo de ativo? Eu vou ter um rápido intervalo comercial agora, vou chamar aqui a quem está nos acompanhando. Vamos para um rápido intervalo, 3 minutinhos, estaremos de volta daqui a pouco com o BMC New Deal, aqui na programação da BMC News. Estamos de volta ao BMC New Deal. Eu deixei um gancho para este segundo bloco. Nós falávamos sobre rentabilidade na nossa última participação por aqui antes do intervalo comercial. E já voltamos falando sobre isso com o Zé Ricardo, conhecido como Zé Rico no mercado financeiro, que opera esse tipo de operação, esse tipo de estratégia com o Copy Trade já há 6 meses. Essa tecnologia é, de certa forma, bastante nova aqui no mercado brasileiro. A gente está trazendo isso agora para o mercado. A gente está vendo mais estratégias surgirem conforme o tempo vai passando. E a gente falava justamente sobre o histórico da estratégia de vocês. São 6 meses, tudo muito novo, mas eu queria entender um pouco mais sobre este histórico. Estes mais de 500% que você mencionava, são atrelados a qual estratégia vocês têm hoje 2 disponíveis, e eu queria entender um pouco mais sobre a diferença de cada uma delas. Primeiro, qual foi a estratégia que vocês lançaram este programa de Copy Trade lá na Zenith? Eu queria entender um pouco mais sobre como vocês desenvolveram este primeiro produto, já que era entrante no mercado, não tinha muito com quem comparar. Então, como é que foi esse processo de desenvolvimento e como foi o lançamento dessa segunda estratégia? Quais as diferenças entre elas? Primeiro focando nessa primeira, como é que foi a entrada no mercado em um tipo de operação que não existia anteriormente aqui no Brasil? Legal, eu acho que um disclaimer aqui é válido. Hoje, a gente tá falando aqui, mas hoje nós somos o Copy Trade, né, de maior performance de toda a Nelógica. E, cara, 530%, baseado, se você pegar o melhor Copy Trade lá, deve estar com 30%. Então, Entendi. a gente teve um sucesso realmente notório. E aí eu vou falar o porquê, né? O que vai entrar dentro Perfeito. da estratégia nossa que a gente utilizou da 1 e da 2. Eu já tinha tentado uma estratégia em Copy Trade inicial em outras ferramentas, né? Que todo mundo tem alguns concorrentes no mercado, temos a OnTick, tem a SmartBot. Eu já tinha tentado em alguma coisa, só que lá eu não consegui operar fluxo por causa da ferramenta. No Profit, que é o que a gente tem hoje, como para mim a melhor ferramenta que existe no mercado, eu consigo operar fluxo, né? Então isso já começa o primeiro fator do porquê que a gente teve sucesso, que aí eu opero efetivamente o que eu utilizo, né, nas minhas operações. E por que a gente teve esse sucesso todo? Quando eu estava nas outras plataformas, e eu também inicialmente estava tentando, o que eu percebi do investidor? O sucesso do copy está muito vinculado a como você começa. Tá? Se você já começa ele negativo, cara, para você mudar a percepção das pessoas sobre esse produto é muito difícil. Entendi. Então o que aconteceu? O que aconteceu em outros copies que a gente estava tentando. E aí eu falei, nossa, começar negativo é muito ruim. Então, quando eu for fazer, como aconteceu na Nelógica, que aí sim estava operando a minha estratégia, que é a leitura de fluxo, a gente criou 2, a 1 e a 2 estratégia, nas R1 e as R2. O que se baseia? Nas R2, a gente foca em payoff. O que é isso? Relação risco-retorno. Aí você fala, não entendi ainda, explica mais um pouco. Basicamente, quanto eu perco quando eu perco, e quanto eu ganho quando eu ganho. Então, quando eu ganho, eu sempre ganho mais do que quanto eu perco, entendeu? Entendi. E isso é payoff. Aí você fala,
Maravilhoso, vamos seguir essa estratégia sempre, porque você vai ver que a 2 ela é maravilhosa, a performance dela é essa de 500 e tantos %. Só que esse tipo de estratégia sofre no começo. E aí entra naquele que eu falei, que as minhas experiências anteriores, falei, cara, se ela começa no negativo, basicamente esse copy é difícil de emplacar. Entendi. Vai demorar muito para você emplacar ele, tem que colocar ele muito positivo para o cara mudar, para a pessoa mudar a percepção sobre isso. Então eu falei, uma vai ser taxa de acerto. O que é a taxa de acerto? Uma estratégia focada em taxa de acerto. Toda é leitura de fluxo, mas tem uma maneira de operar uma e uma maneira de operar outra. A entrada é a mesma, só que o que você vai mudar é parcial e o stop, tá? Então, cara, taxa de acerto. Por quê? A taxa de acerto, ela tende no começo a ganhar muito, tá? Você ganha, vai ganhando. Quase todo dia você ganha, cara, é impressionante. Mas você tá numa relação risco-retorno ruim, negativa. Ou seja, quando você perde mais do que quando você ganha. Só que, como o ganho está mais próximo, é mais fácil você ganhar do que você perder. Então você ganha, vai ganhando, tá? Entendi. Para que ela serve? Serve para você sair um relatório do zero. Por quê? Porque, cara, pensa, no zero eu tô com efetivo risco do pessoal. Quando eu faço 2.500, de um capital de 5 mil, fiz 50% do capital da galera. E a partir daquele momento eu começo a trabalhar com o dinheiro do mercado. Entende? Entendi. Pensa que eu já tô com 2,5 para frente, ali eu vou... Então, não é... o cliente não sente tanto, entende? Ele fala, não, perdeu hoje, mas, pô, né? Olha o passado e tal. Então, a primeira foi isso. E a segunda não. A segunda falou, cara, o que paga a conta no longo prazo é o payoff, tá? Só que, como eu falei, ela sofre no começo. Então, nós criamos duas. Ela segurava a 2. Por quê? Enquanto a 2 no começo perdia, a 1 ganhava, tá? E aí, quem tava com a 1 e a 2 ficou basicamente no zero. Só que e não sentiu o drawdown, que a gente chama, né? Que é esse declínio do capital da 2. Então, quem estava com a 1 e com a 2 ficou praticamente flat, tá? E aí Entendi. Foi ganhando e perdendo. Quando a 2 começou a ganhar, é que foi a porrada. Que aí a 1 ganhava de pouquinho com pouco contrato, tá? E foi ganhando. A hora que a 2 ganhou, assim, no mês, a gente fechou com... No primeiro mês, a gente fechou, se eu não me engano, com 6 mil, 5 mil já. Uhum. Então, a 2, a hora que ganhou, dobrou o capital. Entendi? E a 1 permaneceu. Quando a 2 chegou num determinado nível de capital de 17 mil, a gente falou, não tem mais sentido ficar trabalhando taxa de acerto nessa 1. Vamos abrir risco. O que é abrir risco? Basicamente, a gente vai trocar de taxa de acerto para payoff. Ou seja, nós vamos fazer o que a 2 fez. Só que quando você faz isso, você sofre. Por quê? Porque você perde, porque pensa que o seu alvo é sempre longe. Então é mais fácil você ser estopado, você perder nessa operação do que realmente buscar o alvo. Às vezes você trabalha com stop curto e um alvo longe, vai ser muito mais fácil tocar no stop curto do que atingir aquele alvo mais alto, né? Alvo mais alto. Então o que a gente fez? A gente aumentou a mão na 1, ou seja, estava trabalhando com 2 lotinhos. Fomos para 8 lotes, né? E entrou numa fase de drawdown. Bem na hora que a gente abriu o risco, entrou na fase de drawdown da 1 e da 2. Só que como a 2 já estava bem para cima, a galera só viu um risquinho para baixo. Entendi. Tá? Na 1, como ela estava pouquinho ainda, que ela estava sendo trabalhada com pouco lote, o drawdown chegou de novo a zerar a estratégia. Então ficou no zero. Tá? E aí agora a gente vem trabalhando a 1 para trabalhar esse payoff para cima. Mas toda vez que a estratégia para a gente chega no zero, é um fator, né, um risco que acende para a gente, e a gente vai começar de novo a trabalhar um pouco mais cauteloso, até colocar um pouco mais de capital, para depois começar a abrir risco de novo. Entendi. Então a 1 é mais um pouco melindrosa. Qual faz sentido ter a 1 e a 2? Faz por quê? Porque eu tô na 2. A 2 ela é agressiva, né? Payoff. Aí vamos supor que eu tive um prejuízo de 700. O que nós vamos fazer? Nós vamos tentar minorar aquele prejuízo na 1. Entende? Então quem tem a 1 e a 2, muitas vezes, vai ter um capital, né, daqui para frente menos agressivo, vamos dizer assim, pro loss, tá? Então, pô, eu perdi 700 na 2, mas na 1 fez 300. Então, na verdade, eu perdi só 400. Mas quando ganha na 2, ganha 1.000. Então, ou seja, a ideia é que quem tem a 1 e a 2 esteja daqui para frente com um relatório melhor do que quem tem só uma, entende? Ah, tem só a 2. O que precisa para estar na 1 e na 2? Cada estratégia é 5 mil, então você vai precisar de 10 mil, porque é de 5 para cada estratégia. Tá? E qual é a 3, né, que a gente ainda não falou? O sucesso dessa estratégia acabou acontecendo, e aí, né, a gente é do grupo XP, tem diversos assessores lá. E aí a galera começou a ver essa estratégia, e uma assessora foi buscar a mesa, falou, o que vocês estão fazendo que meu cliente nunca ganhou dinheiro?
Falou, cara, ele perdedor consistente. E eu fui ver a conta dele agora, tava com 100 mil. Falou, cara, tá com 100 mil. É que o cara entrou, a gente vai falar de alavancagem, né? O cara entrou vezes 10. Aí ela falou, o que tá acontecendo? E aí foi explicado da ferramenta, e aí os assessores começaram a acompanhar essa ferramenta, tá? E aí falou, pô, é um puta produto, né? Pra gente poder mostrar pro nosso cliente, que tem muitos clientes, eles falaram que tem muito cliente, tem muito capital, e que assim, cara, se eu alocar, 1% do capital dele aqui, para ele é maravilhoso, que ele quer, tá? Ele quer o risco, quer tomar o risco, mas não tem todo aquele espaço de tempo para estudar análise técnica, para aplicar no mercado, para estudar análise de fluxo, como é o caso de vocês, na operação de vocês, para dedicar um tempo na cadeira, na frente da tela, para operar o mercado diariamente. Às vezes ele quer a emoção, ele quer este risco, essa oportunidade de retorno da renda variável no curtíssimo prazo, mas ele não tem todas essas condicionantes para atingir este objetivo. Então, cara, ele está disponível, ele quer talvez se expor a esse tipo de risco, mas ele não tem como se expor a esse tipo de risco. Então, isso que chamou a atenção, talvez em escritório de assessoria de investimento lá dentro da XP. É isso. E aí, ou não pode, não quer. Porque, cara, Entendi. O pessoal acha que isso é maravilhoso operar mercado. Eu gosto. Mas eu concordo que eu já pensei em desistir umas 10, 20 mil vezes. Por quê? Porque pro gestor já é difícil, né? Operar mercado. Imagina pro cara do curtíssimo prazo. Cara, ali a emoção é a todo momento, você tem que controlar, você tem que engolir seco, porque você tem que seguir a estratégia. Então, não é fácil, é muito difícil. Não é à toa que 2% só do mercado é vencedor nesse tipo de estratégia. Então, os assessores olharam isso e é exatamente esse perfil que você falou. Cara, eu quero aproveitar isso. Eu tenho, sei lá, tem pessoas, né, que 50 mil para mim aí tá tranquilo, sabe? Ou que seja, tem pessoas que falam, 5 mil, bota aí para ver o que acontece, entendeu? Então tem muito desses investidores que querem aproveitar essa rentabilidade. E aí eles olham a curva de performance, eles falam, eu quero. Entendi. E acabou. Mas basicamente foi isso. Aí criamos a 3. Por quê? Aí estamos com uma parceria, né, com o escritório Invest Smart, que basicamente falou, vamos passar isso para os nossos clientes. Tem muito cliente que tem esse perfil, que quer e tal, e a gente não tem o produto para passar para eles. Aí eu falei, vamos abrir. Então a gente está abrindo essa 3, que já é um capital maior. Você vai precisar, a gente coloca lá que o recomendado é 50 mil. O mínimo que você pode pôr lá é 30 mil. Nas outras, se você tentar colocar 3 mil, você vai colocar. Só que assim, você está com a sua conta em risco. Por quê? A gente precisa de 5 para trabalhar aquela estratégia. Você está colocando menos. Então pode ser que muitas vezes a gente acabe com os 3 mil e depois ganhe. Entende? Entendi. E aí você vai ficar estopado os 3 mil e muitas vezes você vai ver o mercado indo para cima, só rentabilidade indo para cima. Então o que acontece? Na 3, se você tentar colocar 27 mil, você não vai conseguir. Entendi. Tem que ser de 30 e o recomendado é 50, não é nem 30. Tá? Por que a gente fala de mínimo? Porque tem aquela pessoa que fala, cara, eu quero testar, mas eu não quero botar 50. Ele tem 30. Tudo bem, então 30 ainda dá. Tá, para a gente trabalhar essa estratégia. E ela é uma estratégia que vai ter uma alavancagem maior. Tá? A gente vai falar, né, mais sobre isso. Mas ela tem uma alavancagem maior, a gente entra com mais contratos, a gente busca um valor financeiro maior por operação. Né? Tanto é que essa estratégia, em um mês, ela fez R$9 mil. Né? A gente bateu no fim do dia 30, dia 30, 31, batemos R$9 mil. Então pensa que olha o tanto tempo que a gente demorou para buscar 9 mil nas outras, né? E nessa daqui em um mês bateu. Perfeito. Então é uma estratégia mais agressiva. Por quê? Porque as pessoas no COP, tanto no 1 e na 2, ela pode escolher quanto de alavancagem ela vai ter. Tá? Então, eu quero estar vezes 2. Né? O que é vezes 2? Eu entro com 4, ela vai entrar com 8. Tá? Eu quero estar vezes 10, eu entro com 4. Multiplica a tua estratégia. Fala, 4 para mim é pouco, eu quero entrar com 8. Então ela consegue colocar essa alavancagem vezes 2 para replicar tudo que você faz. Então o copo funciona da mesma maneira. Ele vai replicar a operação que você está montando na tua tela. No entanto, ele vai multiplicar este volume negociado para o copo da pessoa que escolheu essa alavancagem maior. Então tem essa disponibilidade também de quem quer tomar um pouco mais de risco, quem quer colocar talvez um pouco mais de capital para a operação. Aumentar a alavancagem, aumentar essa multiplicação da estratégia de vocês. A base para a estratégia 1 e 2 é de 5. A base para a estratégia 3 é destes 50, que são
os recursos ideais para o funcionamento, mas o cara pode colocar 100, talvez alavancar vezes 2, então funciona mais ou menos dessa maneira, né? Funciona, então assim, a gente percebeu que, pô, tinha ali os 20%, tá? Das pessoas que estavam alavancando a estratégia. Então, e estava alavancando muito, vezes 10, vezes 8, vezes 5. Aí você fala, mas não é tanto assim. Pensa que nós temos 450 clientes. Uhum. Já teve vezes da gente entrar no mercado, cada um lote nosso era 1.500 lotes. Uma estopada que a gente deu, né? A gente teve que estopar uma operação, gerou 12 mil lotes. Você pega a UBS e não estava posicionada com 12 mil lotes. De uma vez. Então você vê que entra 12 mil e sai 12 mil de uma vez. Então pensa, é muito lote. A gente desloca, chega a deslocar preço no mercado. E aí começa a inviabilizar a COP. Né? Porque uma coisa também que tem que se falar, da COP tem spread. Por quê? Porque pensa que tem muitos clientes lá. A hora que você entra num determinado ponto, muitas vezes não tem liquidez para você. A gente opera hoje como player grande. Cada entrada nossa é de 4 a 6 mil lotes no mercado. Pensa, 4, 6 mil lotes, 4, 6 mil lotes. Você fica deslocando o preço. Então tem sempre esse spread, que é o que as pessoas reclamam ainda, né? A COP, toda a tecnologia de COP ainda tem esse spread. Então, muitas vezes eu tô 600, as pessoas estão 400, porque gerou esse spread, tá? Entendi. Então sempre tem essa diferençazinha assim. Isso é importante falar. Mas, enfim, então as pessoas alavancavam a estratégia, começou a gerar muito contrato. Cara, imagina, você operar com 12 mil lotes no mercado. É muita coisa. É muita coisa, é monstruoso. E aí a gente falou, vamos fazer o seguinte, são pessoas que, como você falou, cara, 4 para mim é pouco, entende? Eu quero essa estratégia de vocês, mas eu quero ela extremamente alavancada. E aí falou, vamos trazer uma estratégia que já trabalha essa alavancagem maior, para que ele não fique se expondo vezes 10 numa operação de risco maior, entende? Então a gente já trouxe essa estratégia aqui, que é para abarcar essas pessoas que estão alavancando a conta. Aí esses investidores que têm muito capital. Cara, tem estratégia que a gente fala assim, nós vamos entrar com 50 lotes. Tem investidor pra gente que fala, se você for entrar com 50, nem fala comigo. Para ele é de 300, 400 para cima. Então assim, tem todo quanto é tipo de perfil de pessoas. Nessa aqui, que é maior, ele já vai alavancar. Então eu vou entrar com 30 contratos. Se ele quiser entrar com 300, ele faz vezes 10. Entende? Então ali já vai estar extremamente alavancado para ele. Entendi. Perfeito. E aí, por exemplo, tem limite a COP? Por exemplo, vai chegar num tempo que você vai falar, cara, não cabe mais gente aqui nessa estratégia, não vai dar para acomodar todos os investidores. Como é que funciona essa administração? Porque você mencionava, já está começando a deslocar preço de mercado, você já está tendo talvez ali alguma dificuldade para entrar e sair das posições, porque são muitos contratos. Tem esse limite de pessoas estipulado para essas estratégias que já estão rodando com vocês? Tem. A gente pensa que o limite cada um contrato são de 1.000 a 1.200 contratos. Então, se eu lançar uma, lança 1.200. Para isso, nós estamos falando ali de cerca de 1.000 pessoas, vezes 1. Então, nessa daí não pode alavancar. Que é o que tende a acontecer daqui para frente com a 1 e com a 2. Né? Entendi. Que, aqui não vai poder alavancar. Se quer alavancar, tem que ir naquela lá que é mais já trabalha mais lote. Por quê? Porque pensa, por nível de preço hoje no mini índice, nós temos de 1.000 a 1.300 a média, tá? Então, eu desloco ali um tique, né? Com um contrato. Então, o que a gente faz? A gente entra com 2, não desloca tanto, vai deslocar ali 10 pontos no máximo, e a gente hoje estamos fracionando a nossa ordem. Por quê? A gente entrou num período de drawdown que a gente percebeu que a gente acha, né, que tem player que começou a sacar a gente. Por quê? Cara, não é um player pessoa física que tá entrando, é muita gente. É tipo 4 mil, 5 mil, 4 mil, 5 mil. Cara, quem que tá operando esse negócio aí? Alguém descobre que de onde tá vindo. Toda hora, 4 mil, 5 mil lote. Então, e aí o que aconteceu? Como o nosso stop é curto, cara, a gente entrava... O cara puxa o mercado para baixo para estopar a tua operação e aí conseguir operar direito. Cara, nunca vou saber se é verdade, mas assim, começamos a entrar numa fase que era impressionante. O mercado tava lá, falou, vamos clicar, o mercado subindo, a favor, vamos clicar lá. Você clicava com o mercado lá, fazia assim, pegava. Aí isso não é possível. Aí você entrava numa outra operação, pegava. É lógico, todo trader acha que... Todo mundo acha que o mercado tá funcionando contra ele, né? Tem uma câmera na tua operação ali te filmando o tempo todo. Mas começou a ficar muito... Cara, coincidência é uma coisa, tá? Mas, uma semana, se você pegar o nosso histórico,
é difícil você pegar como que a gente perdeu uma semana. Entendi. É muito difícil isso acontecer. E aí, pô, uma semana e meia a gente parou. A gente falou, pô, peraí, vamos tirar a mão. Aí tiramos a mão e o que a gente começou a fazer? A gente entrava com lote cheio. Tipo, entra com 8 lotes, entra com 7. Aí a gente começou a fracionar, que é o que eu falo que é o limite. Aí entrou com 2, tá? Aí entrou com 1, entrou 2. Então a gente quer montar um lote de 5, a gente fraciona. Entendi. Entendeu? Porque aí fica, ele não sabe onde tá. Tipo, entrou com um aqui, o outro ali, outro mais embaixo. Então deu uma mesclada. Porque Perfeito. entrar com lote cheio, a gente... Começou a movimentar muito o mercado, e quando movimenta muita água, meu amigo. A gente achou, falou, cara, imagina, é fácil, porque é tudo corretora e pessoa física, é fácil saber onde a gente tá entrando. Né? Ele entra lá, você olha no Times in Trades, que é uma ferramenta, cara, você olha lá, você faz XP e tudo mais. Hoje é tudo XP, né? Um lote cheio, assim, XP. Então é fácil entrar. Eu olho, quando eu tô aqui, né, tem um outro sócio, que é o Darlan. Então sou eu e um outro sócio. Ele é o broker, eu sou o analista. Entendi. Então eu falo, cara, entra, toma tanto a 66, né, no dólar, por exemplo. Cara, eu fico olhando no Times in Trades e eu vejo a gente entrando, sabe? Entrando no Times. Ou pra cima ou pra baixo. Eu vou começar a monitorar também esse Times in Trades aí, ó. Mini índice, mini dólar. Caríssimo, infelizmente estamos no finalzinho do nosso programa. Uma última pergunta bem rápida mesmo, porque a gente tá sem tempo. Só olhando um pouquinho pra frente, como é que vocês experienciaram estes 6 meses? O que vocês estão olhando de objetivo daqui pra frente, pra gente encerrar essa conversa? Que legal. Então, Gabriel, na verdade, cara, a gente acha que o COP é a evolução. Por que a gente tá achando que o COP é a evolução? Você pega, como eu falei, lá fora, né? Pô, Estados Unidos, você pega a Ásia, já tá muito mais desenvolvido isso, tá? Isso já nem se fala em analista de sala, só se fala em COP, tá? Nos eventos. Por quê? A gente conseguiu alterar, primeiro, começamos a alterar esse percentual de pessoas perdedoras e ganhadoras no mercado, tá? Eu desafio, inclusive, a B3 a pegar o nosso COP e analisar, lá eles podem, eu não posso saber, né, na conta de cada cliente, mas eu desafio a B3 e a FGV, que fez essa pesquisa, entrar no nosso COP e pegar o percentual de pessoas ganhadoras e ver se bate com 98% de pessoas perdedoras que eles comentaram. Então esse é um desafio muito legal para a gente mostrar que o mercado está mudando. Tá? O que eu vejo é essa mudança do COP. Por quê? O COP você pega os 2% de pessoas que sabem operar e replica as operações para os 98% das pessoas perdedoras. Então, naturalmente, a gente não vai conseguir alterar totalmente essa pirâmide, né? Mas que investimento que altera? Você tem muitos gestores que falam mal, né, do curtíssimo prazo e tal, mas pega lá a rentabilidade, né, do Alaska e pega a rentabilidade da Zenith. Então, como que vai falar mal, né? A gente está provando, né, com um resultado público e auditável que é possível se fazer uma rentabilidade. O que a gente espera? A gente espera que essa realidade comece a mudar daqui para frente e comece a enxergar operações de curtíssimo prazo como operações, cara, que é possível ser feitas se você souber do risco. Perfeito. Se você souber onde você está entrando, se você souber o que demanda aquele tipo de investimento, de característica daquele tipo de investimento, você é muito bem-vindo. É a mesma coisa que falar que Fórmula 1 não dá certo, né? Cara, se você pegar um piloto experiente, Fórmula 1 vai dar muito certo, entende? Agora, se você pegar pessoas que não têm a mínima noção de direção e colocar num carro de Fórmula 1, vai dar errado. Perfeito. Que é o que aconteceu com o Day Trade até agora, entende? Entendi. Então pensa numa Fórmula 1 democrática. Qualquer um pode pegar o carro e andar. Cara, quantas pessoas vão bater no muro? Entende? É o que aconteceu com o Day Trade. Mas se você pegar as pessoas que se dedicaram a isso, que levaram isso a sério, tem uma chance gigantesca da gente alterar esse padrão. Então, o que eu vejo daqui para frente? O COP sendo disseminado cada vez mais. Não só porque no COP você tem pessoas vencedoras como alguém que traga rentabilidade. Pessoas perdedoras no COP também trazem rentabilidade. De que jeito? O operador pode operar invertido o COP, que é o que está acontecendo muita gente. Ele pega uma operação que é consistentemente negativa, tá? Ele fala, cara, esse cara só perde dinheiro. Você opera ele invertido. Entende? Tudo que você fizer, eu vou fazer o contrário. Exato. Isso pode ser ruim pro ego do estrategista? Pode. Mas como uma ferramenta de estatística, porque trade é estatística pura. Se você pegar um cara constantemente perdedor, ele é tão ou mais importante do que um cara constantemente ganhador. Entendi. Por quê? Porque, cara, o loss é um gain invertido. Basicamente é isso. Quando você está codando, eu codo algumas estratégias, quando você está
fazendo um robô e você vê que uma estratégia é extremamente negativa, mas consistente, cara, é maravilhoso. Porque você vai lá e inverte a configuração e ela se torna positiva. Então, no COP, a gente pode fazer isso. E isso também está acontecendo em algumas outras. Tem operador que faz um portfólio de COPs de curtíssimo prazo. Ele pega o perdedor e inverte, ele pega o ganhador e ganha. Se 98% das pessoas são perdedoras e eu inverter isso, qual é a chance de eu ser vencedor? Tem né, não querendo estender muito, mas Perfeito, tem um investidor italiano que eu conversei com ele e ele é super positivo. Eu falei, cara, mas o que você faz? Né? Deixa eu tentar entender. E ele falou, Zé, primeiro, eu pego estratégias que basicamente elas ganham e perdem, fica no zero. Toda vez que a estratégia está ganhando, eu ligo ela ao contrário. Toda vez que está perdendo, eu ligo ela ao contrário. Você vê que é pura estatística. Ele não sabe nada de mercado, é só estatístico. Aí a filha dele falou, pai, quero aprender, você está ganhando dinheiro, quero aprender como faz para ganhar. Ele falou, não precisa, é só entrar. Eu falei, não, mas não tem um curso? Eu falei, não precisa, perfeito. Só fala onde você vai clicar. Eu vou clicar ao contrário. Ela, por quê? 98% das pessoas perdem. Qual a chance de você ser perdedora? Beleza, o que eu vou fazer com você? Onde você compra, eu vou vender. E onde você vende, eu vou comprar. Eu tenho 98% de chance de ser vencedor. Entende? Então, quando a gente fala de trade, a gente fala de estatística. E a COP entrega essa estatística para as pessoas. Se você for um bom, depois, gestor e começar a operar essas estratégias, você não precisa de trader positivo. Você pega o trader negativo e inverte ele. E, pelo contrário, a gente traz os 2% para os 98%. Perfeito. Então, assim, cara, maravilha. Eu entendo que isso vai ser daqui para frente cada vez mais disseminado. Certinho. Agradecido pela participação. Seja sempre bem-vindo. Agradeço. Obrigado Gabriel. Obrigado a BMC aí pela oportunidade. Tamo junto. Agradeço também a você que está nos assistindo. Lembrando, o programa New Deal é semanal. Então, volte na próxima semana para mais uma conversa sobre novos mercados e investimentos alternativos.